pastor Denilson Andrade, pastor da Igreja Metodista Wesleyana em Araruama, Rio de Janeiro. Coach de desenvolvimento pessoal, bacharel em Direito e Teologia. Vamos receber com muita honra, pastor Denilson Andrade. Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo para todos. Eu quero que você, por favor, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o maior interessado que a sua igreja cresça é o dono da igreja. Isso, se você puder, diga para outra pessoa que está do seu outro lado: o maior interessado que a sua igreja cresça é o dono da igreja. Daqui a 2 semanas, o projeto da primeira região, que é a Igreja Metodista Wesleyana em Araruama, vai completar 1 ano de idade. Quando nós começamos lá, foi implantada a igreja no dia 24 de maio do ano passado, haviam 2 membros. O pastor Denilson, que sou eu, e minha esposa Gisele. Hoje, para a glória e honra do nome do Senhor, são 56 membros para a glória de Deus. Você podia aplaudir o Senhor, né, meu irmão? Glória a Deus. Aí você fala: mas pastor, 56 são muito poucos. São poucos para quem não tem visão. Quem chega em Araruama vê 56. Quando eu olho para Araruama, eu vejo o distrito de Araruama sendo formado. Louvado seja Deus. Minha gente, desde que eu era criança, eu sempre admirei pastores que tinham um programa de televisão. E quando eu era adolescente, pré-adolescente, crianças, que eu via os pastores e pregadores, eu falava comigo mesmo: se algum dia eu for pastor ou for pregador, eu vou ter um programa de televisão. Porque o alcance é muito maior, a propagação do evangelho é em larga escala. O tempo passou, Deus confirmou no meu coração o chamado pastoral, e eu me matriculei no seminário. E quando eu estava no 3º ano do seminário, meu pastor na época, pastor Menderson Vilaça, que está aqui, me colocou na congregação de Capivari, um bairro aqui perto de Xerém. E eu adquiri naquele período um DVD da Islavec. O bispo T.D. Jakes estava ministrando lá, e ele estava falando para jovens pastores. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim: nossos pais entraram nas rádios, nós entramos na televisão e vocês entrarão na internet. Eu peguei aquela palavra para mim, e na primeira oportunidade que eu tive na congregação, nós instalamos uma operadora de internet lá e começamos a transmitir os cultos ao vivo. E isso é importante nós pensarmos, meus irmãos, porque se analisarmos a população brasileira, nós temos aproximadamente 200 milhões de brasileiros, mas temos aproximadamente 276 milhões de celulares. Há mais celular do que brasileiro. O Brasil está entre os 3 países com o maior número de acesso ao Facebook. Então, hoje, investir nas redes sociais é questão de sobrevivência e questão de missão. Você pode repetir isso? Investir nas redes sociais é uma questão de sobrevivência e de missão. Por isso eu quero falar com vocês aqui, bem rapidamente, 4 pontos que são fundamentais para você utilizar as redes sociais na plantação e na revitalização da igreja. Não são pontos técnicos nem tecnológicos, mas são pontos comportamentais que vão te ajudar a tomar as atitudes corretas e assim alcançar o resultado que você deseja, que são almas, que são o nome de Cristo sendo glorificado e pessoas sendo tocadas. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é ter uma visão correta do uso da ferramenta. Eu vou repetir para quem está anotando: ter uma visão correta do uso da ferramenta. Muitas pessoas criam um perfil, uma página no Facebook, um canal no YouTube para a sua igreja, só porque outras igrejas estão fazendo. Muitos começam a transmitir os cultos porque outras igrejas estão transmitindo. Meu irmão, se você estiver agindo dessa forma, você está limitando a capacidade da ferramenta. Então, pastor Denilson, qual é
a visão correta que eu preciso ter? Eu preciso enxergar as redes sociais como campos brancos prontos para a ceifa. Eu preciso enxergar cada amigo adicionado no Facebook, cada seguidor do YouTube, cada inscrito no canal do YouTube da minha igreja como ovelhas sem pastor, como almas que precisam do Evangelho, como pessoas que precisam da palavra de Deus. Meus irmãos, vocês não têm ideia de como as pessoas estão ansiando pela palavra de Deus nas redes sociais. Uma certa feita eu estava fazendo compra com a minha esposa no mercado lá de Araruama, e de repente uma senhora veio e colocou a mão no meu ombro. E ela falou assim: o senhor é o pastor Denilson da Vila Capri, o nome do bairro onde está a igreja. Eu falei, sim, sou eu mesmo. Ela falou assim: pastor, muito obrigado. Uma amiga minha estava assistindo a sua oração do meio-dia pelo Facebook, compartilhou, e quando eu cliquei, o senhor estava dando uma palavra, e a situação que eu estava vivendo era exatamente aquilo que o senhor estava falando, e Deus te usou para falar comigo. Eu não conhecia aquela mulher, mas o Senhor usou a ferramenta para alcançá-la. Eu quero te motivar e te desafiar a investir nas redes sociais, porque existem pessoas que precisam ouvir a palavra de esperança que está na sua boca. Quem concorda comigo, diga amém. Então, primeiro você precisa ter a visão correta da ferramenta. São campos brancos prontos para a ceifa. Pessoas que precisam da palavra de Deus. Segundo ponto importante que eu quero falar é o que Jerônimo Thelman, o coach dos coaches do Brasil, ele costuma dizer que o feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. O que significa dizer isto? Significa dizer que você não precisa esperar ter todas as condições, ter todo o equipamento, ter todo o conhecimento para começar a atuar nas redes sociais, na pregação do Evangelho. O que você precisa fazer? Fazer. Você precisa começar. Você precisa tomar uma atitude. Na congregação que eu dirigia, eram aproximadamente 25 pessoas. Quando o Facebook liberou a ferramenta da transmissão ao vivo, foi no meado de 2016. Nós tínhamos 25 pessoas. Eu coloquei lá a internet, compramos um tripé de celular, eu criei um ministério de comunicação, um jovem da congregação tinha o celular, colocava o celular e transmitia os cultos ao vivo. Como estava bem no início da utilização da ferramenta, eu me arrisco a dizer que poucas igrejas no Brasil, na época, transmitiam cultos ao vivo. E eu me arrisco a dizer que a nossa congregação, na época, era uma dos pioneiros na transmissão de culto ao vivo. E quantos membros tinham? 25. Então você não precisa ter 1000 para transmitir. Você precisa de atitude. Então o feito é melhor do que o perfeito. Conforme você vai fazendo, conforme você vai atuando, o desenvolvimento vai levando você a corrigir as rotas que precisam ser corrigidas. Você vai melhorando, vai corrigindo algumas coisas, vai tirando outras, vai adquirindo equipamentos. Se você for esperar ter todo o conhecimento para fazer, você não vai fazer. E as pessoas estão desesperadas. Do mesmo jeito que existem pessoas na praça, nas ruas, que precisam ouvir o Evangelho, da mesma forma que existem pessoas na faculdade, no trabalho, que precisam ouvir o Evangelho, existem pessoas que estão depressivas e o único amigo delas é o Facebook, e esse é o canal que Deus quer usar você para alcançá-las. Faça. O feito é melhor do que o perfeito. Conforme você vai fazendo, você vai melhorando, e a progressão vai te levando a lugares que você não imagina chegar. Então quero te desafiar, assim que acabar a programação da tarde, se você está plantando uma igreja, ou se você está revitalizando a sua igreja, e ela ainda não tem um perfil, uma página no Facebook, ou um canal no YouTube, faça isso. Use o seu celular, mande um zap para alguém na sua igreja e faça. E a partir do momento que você fizer, as coisas vão começar
acontecer. Ninguém começa, ou melhor, ninguém chega ao final de uma maratona sem antes dar o primeiro passo. E você precisa dar o primeiro passo. Terceiro ponto, e é um ponto fundamental, para que eu possa utilizar as redes sociais na plantação e na revitalização de igreja, é necessária uma comunicação direta. Eu preciso me comunicar com quem está me assistindo de uma forma direta. Eu tenho o costume de assistir transmissões de outras igrejas, wesleyanas e outras denominações. E o que eu tenho observado? Eu tenho observado que o dirigente, o ministro de louvor, o pastor, o pregador, ele fala para quem está sentado, mas não fala para quem está assistindo, não fala para quem está acompanhando. E a pessoa que está passando a timeline do Facebook e vê a sua live, ou a pessoa que, por uma indicação de alguém, vai no seu canal no YouTube para ver, ela quer se sentir participante do culto, ela quer se sentir incluída no culto. Por isso que é importante você colocar a sua câmera ou celular, seja a maneira como você for utilizar, de uma maneira frontal, para que as pessoas possam saber que você está falando para elas. Então, pastor, quando você estiver transmitindo o culto ao vivo e estiver pregando, vai liberar uma palavra para o povo, libera para quem está sentado e para quem está te assistindo. Vai fazer o apelo, faz o apelo para quem está na igreja e para quem está te assistindo. Teve pessoas que voltaram para Jesus em transmissão ao vivo pelo Facebook na igreja wesleyana de Araruama. Teve pessoas que aceitaram Jesus ao vivo, porque eu fiz o apelo. E o Espírito Santo não está limitado ao espaço. Ele age na igreja e age em quem está assistindo. E eu quero terminar, meu tempo já tem 5 minutos, não é isso? Eu quero falar 2 coisas rapidamente. O último ponto, que é o quarto ponto, é a modelagem. O que é modelar? É você escolher o modelo, analisar os pontos positivos, absorver aqueles pontos, adaptar a sua característica e aplicar. Escolher o modelo, absorver os pontos, adaptar a sua característica e aplicar. Precisamos olhar as igrejas que estão usando as redes sociais de uma maneira saudável, o que eles estão fazendo. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você pega a imagem da caixa e vai pegando as peças proporcionais à imagem da caixa que você está vendo, para que você possa desenhar, fazer o desenho que está ali. Isso é modelagem, é você observar quem Deus está usando nas redes sociais, para que você possa aprender e desenvolver o trabalho para a glória e honra do nome do Senhor. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta para vocês, que eu sempre faço para mim. É uma pergunta que eu faço para mim. Eu aprendi que para uma pessoa aceitar a Jesus, ela precisa ouvir o Evangelho. Independente se é na praça, se é na rua, se é na internet, se é na televisão, se é na rádio. Para a pessoa aceitar Jesus, ela precisa ouvir a pregação do Evangelho. Existem muitas igrejas sérias no Brasil, no Rio de Janeiro e em Araruama, pregando o Evangelho. Por que que o pecador que aceita Jesus tem que ser membro da minha igreja? Por que que o pecador que aceita Jesus lá no seu bairro tem que ser membro da sua igreja? Porque muitas vezes as pessoas aceitam Jesus na nossa igreja e vão congregar em outras igrejas também sérias. Eu faço essa pergunta para me confrontar, e eu queria te desafiar a pensar nisso também. Que Deus abençoe a todos, tem providência de Deus para você.